ordenativa, conclusiva. Então ele vai explicar ou concluir esses pontos que ele colocou desde o versículo 11. Ele vinha, irmãos, numa elevada revelação. Aí ele para e diz: não tem como eu prosseguir, porque vocês são tardios em ouvir, vocês são preguiçosos, vocês têm desprezado a palavra. Já era tempo de vocês estarem expondo a palavra como mestres, porém vocês têm se tornado inexperientes na palavra, tendo necessidade que eu vos alimente, não com alimento sólido, mas com leite. Vocês estão alimentando como bebês e não como pessoas maduras. Aí ele entra no capítulo 6, versículo 1, com essa locução coordenativa, explicativa ou conclusiva. Diz: por isso, deixando já os primeiros rudimentos, ensinamentos acerca de Cristo, aquilo que é básico, irmãos, aquilo que são os primeiros assuntos da fé cristã, prossigamos em busca da maturidade. Veja, em algumas versões está assim: deixemos e prossigamos. A questão é que eles não deixaram aquele beabá, o ABC, os primeiros ensinamentos acerca de Cristo. Eles ficaram nisso, eles se contentaram em ser crianças. Isso é triste, irmãos. A igreja não quer crescer, a igreja não quer avançar, a igreja não quer experimentar maturidade. E aqui ele diz: deixemos, irmãos, esses primeiros ensinamentos. Não é desprezar, é deixar aqui. Logo ele diz: prossigamos, avancemos. Não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, ele diz assim: prossigamos em busca da maturidade. Aí talvez na sua Bíblia esteja perfeição, mas essa palavra perfeição, a tradução dela é maturidade. E ele diz aqui, se você buscar o quadro, a revelação de maneira mais contemplativa, eu sempre chamo a atenção das pessoas para buscar uma interpretação, uma revelação, uma aplicação da palavra de Deus de maneira mais contemplativa. Então, se você examina de maneira contemplativa, você já tem um quadro. Ele está dizendo: irmãos, vocês são tardios, preguiçosos, e por conta disso, vocês não têm avançado nos assuntos mais elevados. Eu não tenho tempo, e também esse não é o meu encargo. Mas se você entender o sacerdócio de Cristo Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, este assunto é extremamente elevado, irmãos, porque ele diz respeito à nossa salvação do ponto de vista subjetivo. Quando nós olhamos para nosso Senhor como Salvador, a sua obra de salvação, ela se consuma de maneira gloriosa na cruz, na morte. Essa salvação se aprofunda quando o nosso Senhor entra às regiões mais inferiores da terra, onde ele toma a chave da morte, do inferno, ele ressuscita. Aí você vai ver no versículo 20 do capítulo 6, que ele ressuscitou, ele se tornou como precursor, o primeiro que entrou por nós. E a posição que o nosso Senhor tem agora por nós, não é apenas a posição de um salvador, mas de um sumo sacerdote. Então agora você tem que olhar, o assunto salvação está ligado a ele. É claro que ele é o nosso salvador, mas observe, o assunto salvação está ligado ao seu ministério, à sua obra, até aquela hora da morte. Mas a partir do momento que ele ressuscita, daqui em diante nós temos que ver o seu ministério como sumo sacerdote. E por que muitos cristãos não entendem esse outro aspecto da salvação? Por que eles param no perdão dos pecados? Por que eles param do escape do inferno? Por que eles não conseguem ver uma tão grande salvação? Por que eles não conseguem ver esse sumo sacerdote que entrou por nós, que se compadece de nós, que intercede por nós? É por conta do ministério deste sumo sacerdote, irmãos, que nós temos a liberdade de poder entrar no santo dos santos e desfrutar das esferas mais elevadas dessa salvação. E aqui vem uma pergunta: por que
que a grande maioria dos cristãos não tem experimentado a salvação de maneira extremamente elevada.